limpando o copo, melhor a taça, que vai ser utilizada aqui para degustação. Lembrando então, a degustação vai ser do hidromel Aura Blanc, da Aurum Mead. A Aurum, para quem não sabe, é uma hidromelaria aqui do Paraná, que na verdade surgiu de uma parceria da cervejaria Whey com a hidromelaria americana Superstition. Esse hidromel aqui, inclusive, foi premiado na Mazer Cup. Agora eu não me lembro o ano e eu não consegui achar essa informação na internet, mas eu acredito que tenha sido na última edição. Porque depois teve pandemia, então não aconteceu mais nenhuma edição recentemente. E foi tirado a medalha de bronze da Mazer Cup, que é o maior concurso internacional de hidromel. E pessoal, até uma coisa que eu quero salientar aqui, porque da outra vez a outra degustação foi um pouco às pressas, a minha intenção fazendo essa degustação é apresentar para vocês, da minha perspectiva, da visão de consumidor mesmo e de apreciador de hidromel, as marcas e os hidroméis nacionais que a gente tem, as opções que a gente tem no mercado. Não é concurso, não é fazer avaliação se o hidromel é bom, se ele é ruim, não é nada do tipo. Cada hidromel tem a sua personalidade, tem o seu processo produtivo, tem o seu estilo, então a gente tem que reconhecer isso e ver o que casa, né, o que se aplica, enfim, qual que é a situação que cada hidromel se encaixa melhor. Bom, a taça já está bem limpa. É importante que ela esteja sem nenhuma marca de dedos, nada que possa atrapalhar a nossa análise. Eu falei isso na outra live, mas enquanto o pessoal está entrando aí eu vou salientando aqui algumas coisas. Para fazer uma análise, uma degustação, a gente sempre começa pelo aspecto visual. Então, por isso é importante que a taça esteja bem limpa, sem nenhuma marca, nenhuma sujeirinha, nada que possa atrapalhar, nenhuma marca de detergente, alguma coisa do tipo assim. Depois da análise visual, a gente parte então para a análise olfativa, né? Sentir o cheiro. Até uma curiosidade que eu trago para vocês que eu aprendi esse ano, conversando com sommeliers, que a gente tem uma narina, a gente sempre tem uma narina que sente melhor o aroma do que em relação à outra, né? Às vezes é a esquerda, às vezes é a direita, cada pessoa tem que tentar segurar uma, sentir o cheiro, depois tenta com a outra, tu vai perceber que uma narina sente melhor os aromas. Então isso é uma curiosidade bem interessante que eu não sabia, descobri recentemente. Então depois da análise visual, a gente faz a análise olfativa, tentar ver o que a gente consegue pegar nos aromas, que notas, frutado, enfim, o que a gente consegue trazer através do cheiro. E depois, claro, a gente vai para a parte da prova mesmo, né? Ou seja, a gente vai tomar o hidromel. E por último, a gente repete de novo e de novo o processo, porque a bebida ela tende a se transformar enquanto a gente trabalha com ela no copo aqui, enquanto ela respira. Então a gente repete de novo esse processo mais algumas vezes para perceber o que mudou, o que se transformou no tempo que a bebida ficou aberta. Uma coisa importante, água, um copo de água normal para limpar o paladar. A água sempre em temperatura ambiente, não pode estar gelada, porque senão ela vai anestesiar a nossa sensação, a nossa capacidade de sentir gostos. Então, aguinha em temperatura ambiente, só para realmente fazer essa limpeza. Isso é importante, principalmente quando a gente vai tomar mais de um tipo de hidromel, né? Então, vai tomar ou mais de um tipo de vinho, alguma coisa assim, a gente sempre precisa estar limpando o paladar. Eu trouxe aqui um arrolhador de tampa, porque nesse caso aqui a gente vai precisar de 2 arrolhadores. E uma coisa que eu já vou fazer uma propaganda aqui, eu tô com o meu arrolhador do Dente Azul. Eu vou fazer uma propaganda aqui do senhor Luiz Felipe, não sei se vocês conseguem ver, o arrolhador azul aqui, ganhei de brinde da minha última compra. A loja odenteazul.com.br, maior loja de hidroméis do Brasil, uma loja virtual, ou seja,
faz o pedido online, recebe aí na sua casa. As principais marcas nacionais lá já estão na loja do Luiz Felipe. E o que é interessante, a gente tem salientado muito, eu digo, né, quem fala sobre hidromel aí na internet, então as pessoas no geral, a gente tem tentado promover o pessoal que é produtor de hidromel, produtor comercial, que já tem as suas licenças, que tem tudo em dia, tudo certo. E isso não é querer diminuir ou menosprezar o cara que é artesanal, mas é que na verdade o mercado de hidromel ele ainda é muito pequeno. Eu particularmente não conheço ninguém ainda que ficou rico somente com hidromel, então é um mercado que está crescendo. Então se tu quer realmente ajudar alguém, o pequeno produtor, o cara que está lutando aí por esse cenário do hidromel no Brasil, então vai atrás das marcas que são registradas, os rótulos registrados no mapa, em todas as entidades, vigilância sanitária, enfim, porque esse cara sim está suando a camisa, esse cara está gastando dinheiro, está fazendo acontecer para conseguir trazer hidromel. Não está fazendo simplesmente na casa dele de qualquer jeito, passando adiante dizendo que é assim. Então, valorizem os produtores comerciais de hidromel, porque eles eles provavelmente já foram artesanais e estão lutando tanto quanto, ou mais, provavelmente mais, nesse cenário. O senhor Tubi Midmaker, nosso querido Cristiano Bonetti, né? Eu falei Bonet, também entrou na live. O Cristiano até, inclusive, interessante ele ter entrado. Ele sim é jurado, né? Registrado no BJCP e tudo mais, ele tem a capacidade de um concurso de fazer uma análise e julgar um hidromel dentro do que está sendo exigido ali na competição. Então, lembrando, isso aqui não é nenhum tipo de competição, é só uma live degustativa, tentando trazer para vocês as minhas impressões, as minhas percepções e apresentando para vocês a minha percepção enquanto consumidor. Ricardo Han entrou também, da Han Hidroméis, né? Se eu não estou enganado, é essa a marca dele. O pessoal está entrando aí, bem legal. Então, que mais? Já fazemos uma introdução aí sobre como que vai ser a degustação. Então já vamos começar fazendo uma análise da garrafa. Eu sempre gosto de falar sobre a embalagem. O Pedro Riscala disse que é um dos rótulos dele favorito. Bem interessante. Eu vou te dizer que eu nunca experimentei. Então esse aqui vai ser bem a minha primeira impressão mesmo sobre esse hidromel. Na verdade eu nunca experimentei nenhum hidromel da Aurum, apesar de eu ter outro aqui, eu peguei um essa semana na loja do Dente Azul, mas esse aqui vai ser o primeirão mesmo. E o que me chamou a atenção? Bom, quando eu quero conhecer uma marca, eu sempre começo com os hidroméis tradicionais. Uma marca que eu não conheço, eu gosto de começar pelos tradicionais, por quê? Porque teoricamente é aquele coringa que todo mundo faz, então eu já conheço mais ou menos o que esperar desse hidromel e tal, não é nada inovador também, assim, digamos assim. E também pelo nível de dificuldade, porque é muito fácil a gente encher de fruta, encher de coisa e tal, ali ou inventar uma coisa que a gente queira, mas agora fazer um hidromel tradicional, do jeito que o mercado trabalha e tal, isso aí tem a sua dificuldade. Então quando eu quero conhecer o grau de experiência de uma marca, alguma coisa assim, eu quero saber o quanto que eles se dedicam para fazer um hidromel, eu sempre começo por um tradicional. Então, a Aura Blanc é um hidromel tradicional suave, e o que é o interessante dele? Além de ter sido ganhado competição, Mazer Cup, etc., ele tem mel de florada de angico. Isso é uma coisa bem diferente. Eu não conheço nenhum outro hidromel que esteja no mercado que seja da florada de angico, e é muito bacana porque a gente tem que explorar mais essas nossas floradas. A gente tem muitas floradas, eu acho que cada região já tem a sua variação do que é o mel silvestre. Aí, se tu vai combinar isso com as outras floradas que existem, laranjeira, eucalipto, angico, se a gente vai falar também as abelhas nativas, então é bastante coisa para explorar. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, ver se o pessoal trouxe alguma coisa aqui.
Ó, Sleipnir Hidroméis entrou, outra marca nacional que também já tenho aqui a minha edição, minha garrafa deles, que vai entrar em algum momento, vai ser feito a degustação também. O Abel, opa, então a princípio ninguém mandou nenhuma dúvida, tranquilo, vamos seguindo. O Pedro colocou ali, comprei 5 quilos de mel de angico para fazer o meu aqui, ó, legal. Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês também, que é bem importante sobre a minha perspectiva, tá? Eu não conheço o mel de angico, eu nunca experimentei o mel in natura, né, o mel cru de angico. Então, assim, a minha avaliação vai ser do hidromel enquanto um hidromel tradicional. E não vai atrapalhar em nada a minha degustação, porque se isso aqui ganhou num concurso internacional, com certeza os gringos lá também não conheciam mel de angico. Então, não vai atrapalhar a minha capacidade de achar que isso aqui é bom ou não. Bom, falando sobre o rótulo, uma coisa que me chamou a atenção, eles têm uma espécie de desenho aqui no rótulo que diz aqui no cantinho que é para passar a luz negra e veja a aura se revelar. Achei bem interessante. Eu não tenho uma luz negra, mas é uma curiosidade, um detalhe no rótulo. Isso é bem interessante, que mostra a preocupação da hidromelaria em fazer um diferencial já na embalagem. Mas o principal que chama atenção aqui no hidromel é a própria garrafa, né? O padrão deles aqui é aquele padrão de garrafas que é de champanhe, 660 ml. Outra coisa que me chamou a atenção é que eles usam tanto a tampinha quanto também a rolha. Não sei se vocês conseguem ver aí dentro, é a tampa e a rolha, ou seja, é duas vedações. Eu tenho reparado que isso tem sido uma tendência nos Estados Unidos. O pessoal lá tem usado bastante isso nas hidromelarias, como talvez eles tenham eles são apadrinhados, né, da Superstition Meadery, talvez isso seja influência deles, não sei. Ou realmente seja a ideia de fazer uma dupla vedação, alguma coisa assim. Mas o que eu, na minha perspectiva, acho isso aqui interessante? Eles poderiam, né, em questão assim de baratear custo, alguma coisa, simplesmente ter usado a tampa. Só que a tampinha, quando a gente faz um hidromel, claro, aqui eu estou falando a minha interpretação, tá? Não estou dizendo que essa tenha sido a intenção deles. Quando a gente faz um hidromel tradicional, que pode ser guardado aí por alguns anos, um hidromel que vai ser envelhecido, enfim, um hidromel de guarda aí acima de 2 anos, que a gente possa armazenar ele por um bom tempo, tá? Usar uma tampinha de metal, ou enfim, né, usar metal em si, pode trazer com o tempo uma oxidação, né, um off-flavor metálico, alguma coisa assim. Então ter a rolha aqui é uma segurança também de que está impedindo o contato direto da bebida com a tampa, e é uma dupla proteção, né? Então aqui a gente consegue proteger a rolha e também o hidromel. Então isso é uma interpretação minha que eu estou trazendo, e um diferencial, né, na forma de vedação deles da garrafa. Voltando então sobre as características, Aura Blanc, mel de angico, 660 ml e tem 10,5 de teor alcoólico, certo? Sobre o rótulo é isso. Aqui ele conta uma historinha, não sei se vocês estão vendo, aqui tem o nome do rótulo, aqui conta uma historinha aqui sobre a abelha e tal, aqui uma coisa bem interessante de vocês darem uma olhada depois. Não vou falar para não me estender muito mais, mas achei bem interessante aqui, falando sobre como no final do arco-íris deixarei um pote de mel. Isso seria a abelha falando, bem bacana. Aqui na parte de trás do rótulo a gente tem as informações da empresa, que é a The Mead Makers Aurum, né? Conservantes INS 224 e o 202, que, se eu não me falha a memória, é o metabisulfito de potássio e o sorbato de potássio, que são os padrões de conservantes que se usa. Se eu não me falha a memória, são esses, tá? Eu estou lembrando aqui mais ou menos pelo código.
lote 2, garrafa 1174. Então a garrafa ela é numerada, né? Vocês podem ver ali. Indústria brasileira, registrado no mapa do Paraná. Então é isso aí, vamos abrir a garrafa. O senhor Pedro Almeida entrou na live também, nosso querido amigo aí sempre participando. Ele falou que já provei este hidromel, vai ser muito legal ver o hidromelheiro degustando. Legal. Eu vou começar abrindo com esse abridor, porque eu quero preservar a tampinha. Eu coleciono as garrafas de hidromel, então eu tento preservar a rolha o máximo que eu puder aqui para guardar depois. Então esse aqui, o legal desse abridor aqui é que ele não amassa, ele tira meio que por completo a tampa. Ó, saiu. Bem facilzinho, ó, não estragou nada a tampinha, parece que ela tá nova, né? Então, graças a esse arrolhador aqui, bem artesanal, é só um um parafuso numa madeirinha, mas é show de bola. E agora eu vou estrear o meu arrolhador que eu ganhei de brinde do Dente Azul. Se vocês quiserem tá disponível lá na loja dele. O hidromel, claro, também, os hidroméis da Aurum também estão disponíveis lá na loja do Dente Azul. O legal desse saca-rolha aqui, eu já falei isso em outras vezes, mas eu trago de novo. É o saca-rolha que a gente chama de sommelier, né? 2 estágios. Ele é o melhor tipo de saca-rolha. Não adianta pegar aquele que tu tem que fazer força para cima, aqueles elétricos, né? Enfim, essas coisas aí, porque a questão aqui não é fazer força, é jeito, entendeu? É que nem carro velho, não é força, é jeito. Coloca o primeiro estágio aqui e vai até o final do saca-rolha aqui, né? Puxa, primeiro estágio até onde conseguir. Esse aqui talvez já saia por completo no primeiro estágio. Ó, não saiu, mas foi quase. Agora a gente fecha aqui, segundo estágio, termina de tirar. Ó, olha a facilidade. Viram eu fazendo força? Não. Então, olha esse saca-rolha aqui. Se eu não me engano, tá R$14. Faz uma compra de hidromel lá, já aproveita. Isso aqui dura a vida inteira, tá? Então, tenham isso na cozinha de vocês. Nossa, já senti o cheiro daqui. Olha só, interessante. A rolha, ela vem o quê? Com a marca da Aurum, aqui, vem engravado com a marca da Aurum, e vem o ano, 2019. Então, provavelmente esse lote aqui é de 2019, ou a rolha é de 2019. Cheiro na rolha somente do hidromel. Essa rolha aqui, pelo aspecto dela, eu não estou sabendo dizer, ela está um pouco úmida, eu não estou sabendo dizer, mas ela parece ser, se ela não for inteiriça de cortiça, ela é aglomerada, mas ela tem uma qualidade muito boa, dá para ver, dá para perceber que ela tem, se ela for aglomerada, ela é a melhor aglomerada que eu já vi. Ela está um pouquinho úmida aqui, ela está com vários pontilhados aqui, mas então eu estou um pouquinho na dúvida. Mas em todo caso, dá para perceber que é uma rolha bem bacana, que vai vedar e poderia vedar por bons anos. Tanto que, na verdade, esse hidromel aqui, se eu não me engano, eu comprei ele no meu pedido do ano passado do Dente Azul. Esse aqui foi um hidromel que sobrou, que ainda não tinha tido tempo. Eu queria gravar um vídeo e fui deixando e tal, então acabou ficando para hoje, no caso. Vamos servir. Ó. Rapaz, eu ia comentar que só pela garrafa a gente já conseguia dizer duas coisas. Primeiro, que a clarificação tá impecável, porque a gente consegue ver o outro lado. Olha meu dedo ali. Olha meu dedo. Tá vendo? A gente consegue ver. A garrafa, ela é escura. Outra coisa que também é muito boa para envelhecer o hidromel numa adega, né? Eu sou desses que acredita que a gente pode focar em ter um hidromel mais comercial, que mostra o conteúdo e tal, mas eu acho que se a gente quer realmente agregar valor assim e trazer uma coisa para durar bons anos, garrafa verde vai proteger mais da luz. É uma proteção extra, na verdade, não é que vai proteger 100%, mas é um plus, né? Então a gente consegue ver a clarificação. Olha meu dedo ali, olha só.
Deixa eu ver se eu consigo botar uma luz aqui do outro lado para ajudar vocês. Olha isso aqui. Minha mão tá do outro lado, ó. E dá pra ver. Totalmente clarificado. Isso que eu já virei. Então, se tivesse algum resíduo no fundo da garrafa, teria subido. Então, bem clarificado. E outra coisa, pelo tom da garrafa aqui, que não tem hidromel aqui em cima, e pelo tom aqui embaixo, a gente já consegue ver que também é um hidromel de uma tonalidade bem incolor, assim, né? Um hidromel bem clarinho mesmo, porque se ele fosse uma coloração mais escura, um amarelo mais vivo, com certeza ele ia dar uma diferença bem grande aqui nessa parte de baixo. Tá? Aqui, ó, aqui dá pra ver melhor, olha só, quase a mesma cor, aqui não tem hidromel, aqui tem praticamente a mesma cor. Então, sem delongas, está aqui o hidromel. Como eu falei, na garrafa a gente já conseguia ver que ele é um clarinho, uma coloração bem puxada para uma casca de cebola, né? Um dourado palha, bem clarinho mesmo. A outra coisa aqui que eu gosto de observar é a licorosidade, as lágrimas que ele deixa na taça. Esse aqui a gente consegue ver. Deixa eu ver se eu consigo trazer minha mão aqui. A licorosidade dele está bem lenta, melhor, as lágrimas dele tá bem lenta, então a gente consegue ver que ele é bem licoroso. Ó, agora ele está começando a descer a lágrima. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui, trazer mais para cá. Deixa eu ver. Ali, ó, ali a lágrima, ó. Aqui. Olha como ela persiste na taça. Ó, Keiro Hidromel disse que ainda não provou, mas está na lista. Esse aqui estava na minha lista faz tempo. Faz bastante tempo. Na verdade, quando eu comprei, foi junto com a notícia de que eles ganharam lá a Mazer Cup. Então, tinham tirado a medalha de bronze. Então, na verdade, eu até não me influenciei por isso. Eu já tinha comprado antes. Vamos ver. No aroma, deixa eu segurar embaixo para vocês conseguirem observar. No aroma eu tenho a impressão de que eu peguei um amadeirado. Agora eu vou fazer aquele esquema que eu comentei para vocês, que a gente tem uma narina que é melhor do que a outra, né? Ó, não é essa. Todo mundo tem isso. O mel no aroma bem presente. Ele tem um aroma de fruta branca, de uva branca, que me lembra um pouquinho a um champanhe, assim. Mas eu também, de primeira, assim, eu senti alguma coisa que me lembrasse a um carvalho, alguma coisa como uma nota de baunilha, alguma coisa assim, bem sutil, mas foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. O Marlon Newton acabou de entrar na live, seja bem-vindo. O Pedro comentou aqui, na minha experiência é um bom hidromel para introduzir pessoas novas. Eu acho que todo hidromel tradicional é uma boa pedida. Esse aqui, por a gente já saber o background dele, aí a história dele ser premiado e tal, realmente é aquela certeza de que é uma boa pedida. O Pedro falou que também lembrou ele a champanhe. Aquele arominha, uma certa acidez, assim, eu tô pegando no aroma mesmo, que me lembra a fruta branca, a uva branca, tá me remetendo a um champanhe. Então vamos para prova. Nossa, muito bom.
Bom, ele é completamente diferente no sabor do que ele entrega no aroma. No aroma, eu estava sentindo uma certa acidez, uma certa... Não sei, não seria... não que ele fosse um hidromel mais robusto, alguma coisa assim, mas é como se ele fosse um pouco mais forte, né? E no paladar, primeira coisa que eu senti foi a delicadeza, a suavidade do dulçor dele. Então, assim, ele entrou bem macio, bem delicado, um hidromel extremamente doce. Achei ele bem doce, mas um doce elegante, um doce delicado. Essa é a palavra para descrever esse hidromel. Vou trazer um pouquinho mais aqui, ver se me ajuda a trazer um pouco mais de aroma. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí, vão mandando, tá? Porque senão eu vou falando o que me vem na cabeça. O Abel falou que sim, ele sentiu um floral bem presente. Tu diz no aroma ou no paladar? Eu acho que floral eu pego mais no aroma. Junto uma fruta branca, um floral, alguma coisa assim. Acho que ele quis falar no aroma dele, porque ele falou isso quando tá falando do cheiro. Cara, o que eu vou dizer? Tem 10,5% de álcool, mas ele é tão suave, tão docinho, tão delicado, que pra mim ele parece ser muito menos do que isso, sei lá, 7%. Eu tomaria essa garrafa inteira sozinho, tranquilamente, assim. Acostumado a beber hidromel 15% de álcool, alguma coisa, esse 10% tá muito macio. O Abel falou antes sobre o floral, ele disse no aroma. Isso aí, no aroma eu também peguei. No aroma... Mas sabe que no paladar também, agora pensando bem... O retrogosto é importante também. Depois da prova, sempre trazer aquele... Sabe, aquela... Como é que se diz? Aquela bufada. Trazer aquele... A respiração. Isso, na respiração. Trazendo a respiração, a gente consegue pegar o retrogosto. Tem algumas perguntas aqui. Uhum. Deixa eu processar um pouquinho o retrogosto aqui, só um pouquinho. O retrogosto, pra mim, ele entrega um pouco mais de uma combinação do que eu peguei do aroma com o paladar. Ele já não o retrogosto ele já não tem tanto essa delicadeza que a gente tem na boca. O retrogosto ele já vem, o álcool já é um pouco mais perceptível, tem uma combinação ali um pouco mais, essa questão do champanhe que a gente está falando, do aroma. O retrogosto eu senti ele um pouquinho mais ácido também, mas assim, no aroma, paladar, retrogosto, 100% mel aqui presente, assim, o mel extremamente complexo. Eu não conhecia, já falei isso antes, não conhecia o mel de angico. Primeira vez que estou tomando um hidromel com florada de mel de angico também. Cara, mas fantástico. Fantástico o hidromel. Agora deixa eu ver os comentários aqui. Natanael perguntou: seria possível eles terem conhecido esta garrafa, escolhido essa garrafa, por causa dos toques de champanhe, os toques que obra champanhe, no caso, eu acho que toques que lembram o champanhe. Eu não sei, tá? Na verdade, pode ser que sim, mas eu acredito que é por padrão deles mesmo, porque os outros hidroméis da linha Oron, né, outros hidroméis que eles têm, também são nesse padrão de garrafa.
talvez não necessariamente eles tenham essa delicadeza, essa acidez, essa nota de fruta branca que lembra um champanhe. Então eu acho que realmente é por uma questão de marca, de branding, né, que a gente fala, identidade visual. Eu acho que realmente a escolha da garrafa é mais por isso. Até porque lá fora, Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil também, a gente não tem um padrão de garrafa para hidromel, então meio que cada marca segue por um caminho. E no caso aqui da Oron, eu acredito que eles tenham ido por essa escolha de garrafa de champanhe mesmo. Mas pode ser que sim, pode ser, de repente todos os hidroméis deles tenham essa característica que traga alguma coisa mais de champanhe, quem sabe, eles vincularam com a identidade da garrafa, com a escolha da garrafa, pode ser. O Pedro perguntou sobre, imagina alguma harmonização. Cara, assim, se a gente parte sobre a questão dele ser um hidromel tradicional, é aquela coisa de sempre, de carnes brancas, frutos do mar, massas de molho branco, fica interessante também. Só que se a gente leva em conta esse dulçor que tem aqui presente nesse hidromel em questão, eu já traria ele um pouco mais como algo de sobremesa, algo realmente para fechar um jantar, alguma coisa assim, de repente alguma coisa que leve frutas, uma sobremesa, ou até mesmo um prato mesmo que leve frutas cítricas, ficaria bacana. Outra coisa que seria interessante, bom, eu falei frutos do mar, eu acho que sushi teria tudo a ver também, por ele ter baixo teor alcoólico aí, baixo eu digo porque é 10%, para um hidromel tradicional isso é bem ali mediano, né? Então por ele ter esse teor alcoólico um pouco mais baixo, ser mais leve de tomar, eu arriscaria uma pizza com ele, sabe? Eu gosto de pizza, então assim, massas em geral, né? Eu acho massas que não tenham molhos muito picantes, muito exagerado, eu acho que combinaria bem. Então, massas, frutos do mar, sushi, uma pizza, molhos brancos, sobremesas e pratos que tenham frutas cítricas, e queijos, né? Eu não sou muito entendedor assim do mundo dos queijos, brie, gouda, né? Enfim, gorgonzola e tal, para dizer qual queijo vai combinar melhor com esse hidromel. Mas eu acho que, num geral, por ele ter essa delicadeza, um queijinho mais leve ali, iria muito bem. O Keiron fez uma marcação pizza com hidromel, pizza underline com hidromel. Eu acredito que essa é um projeto da Keiron, né? Isso, eles têm um projeto de vincular, fazer um programa aí de pizza com hidromel. Isso é bem legal mesmo. Inclusive o Pedro falou, pizza com hidromel é um clássico, diz aí Keiron hidromel. Exatamente. Eu gosto dessa combinação. Mas claro, a pizza tem que ser boa, não dá pra pegar qualquer uma, né? Tem que ser uma boa escolha. Pergunta antes, tá? Das que tu respondeu. Tem mais uma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha. Eles perguntaram da temperatura do hidromel. O Abel tinha perguntado aqui, tu pode comentar um pouco no que a temperatura pode influenciar na degustação? Tu tá falando a temperatura do hidromel, isso, né? Cara, então, por geral, tá, a gente tem essa associação de que a bebida clara a gente deve tomar ela um pouco mais gelada do que em relação a bebidas mais escuras, né? Porque isso a gente importa do mundo do vinho, comparando vinho tinto com vinho branco. Só que na verdade o hidromel ele tem umas características um pouco mais próprias dele que se diferem bastante do que é um vinho branco. Então ele pode ser sim mais ácido, mais encorpado, inclusive, e que não tenha essa mesma relação com a temperatura que um vinho branco teria. Por isso, eu sinceramente, assim, aqui eu estou no Rio Grande do Sul, então hoje está um dia mais ameno, né? A gente está numa época mais fria, mas hoje deu uma esquentada, então uma temperatura de mais ou menos abaixo de 20 graus, né? Uma faixa aí de abaixo de 20 graus é o que eu recomendo para tomar um hidromel desses,
um hidromel tradicional, coloração mais clara, assim, porque é o que eu acho que tu consegue sentir mais os aromas, sentir mais os sabores. Esse costume que se criou, isso é um pouco mais do pessoal da cerveja, que foram meio que os pioneiros a começar a falar de hidromel, de tomar o hidromel muito gelado. Eu acho isso, na verdade, um desperdício. Eu até, nessa semana agora, fiz aquela piada, fiz aquele meme lá de a lágrima chorando, né, o olho chorando por colocar gelo no hidromel. Mas isso botar gelo no hidromel é outros 500, tá? Não tem relação necessariamente com a temperatura. A temperatura pode ser que, para quem não goste de bebida muito forte, tomar ela um pouco mais gelada, ali abaixo dos 10 graus, não deixar passar de 5 graus. Se passou de 5 graus, eu acho que daí já é um desperdício, já tome outra coisa então. Se quer algo tão gelado assim, então não sei, abre um champanhe, abre um refrigerante, não sei, abre alguma outra coisa. Porque abaixo de 5 graus já vai perder muito, já vai anestesiar muito a tua capacidade de sentir sabores. E o álcool, ele vai estar muito mais sutil, então vai ficar difícil tu conseguir analisar essa complexidade, tudo isso que a gente acabou de falar aqui na degustação e tal, se a bebida estiver muito gelada. É claro que, assim, no geral, hidroméis tradicionais, eles tendem a ser um pouco mais fortes, acima aí de 10 graus, acima de 10% teor alcoólico, então, na faixa dos 15. Então, nesse sentido, se tu tá compartilhando esse hidromel com uma pessoa que não é acostumada a tomar hidromel, bebidas mais fortes aí, no geral, vinho e tal, e tu quiser dar uma amortecida para o cara ali conseguir aproveitar um pouco mais, introduzir ali e tal, e apreciar, coloca um pouquinho na geladeira ali, tipo uns 20 minutinhos, coloca um tempinho ali e tal, para ele dar uma geladinha e tal. Isso vai ajudar bastante, porque vai amortecer ali, vai abaixar um pouco a sensação do álcool que a gente sente na boca. Então a pessoa que não está acostumada vai conseguir apreciar. Mas se tu já tem a experiência de tomar hidromel, já sabe o que tu está procurando, já tem uma estrada aí, né, já tomou alguma coisa e tal, e quer apreciar, quer degustar mesmo, cara, eu recomendo aí na faixa aí 15 graus, para mim é perfeito para um hidromel. E outra coisa, até isso que eu estou falando sobre introduzir, alguém comentou, agora até me fugiu o nome, desculpe, mas alguém comentou antes sobre ele ser um bom hidromel para se introduzir a pessoa no mundo do hidromel. Eu concordo, agora que eu experimentei eu posso falar, eu concordo, porque é suave, é delicado, é elegante, a gente consegue sentir muito claramente aqui o mel, tanto no aroma, quanto no paladar, quanto no retrogosto. E também ele tem 10% de álcool, então ele não é muito agressivo, sabe? Então tu vai conseguir, uma pessoa que não está acostumada a tomar e quer descobrir, quer conhecer e tal, essa aqui é a pegada certa, porque ela vai entrar já para uma coisa que não é tão agressiva, não vai tomar aquele álcool assim tão forte, porque a mesma coisa quando a pessoa não está acostumada com cerveja artesanal, e ela vai começar a ir por uma Red Ale, por exemplo. Ela vai tomar aquilo, ela não vai conseguir entender a complexidade da coisa, ela só vai sentir o amargor. Se a pessoa tomar, por exemplo, um destilado e ela não tem costume de tomar destilado, isso eu estou falando de tomar puro, tomar vamos dizer assim, um Macallan 12 anos, né, um whisky, o cara vai sentir só álcool, ele vai tomar na boca, isso tem 12 anos, passou por carvalho, isso passou não sei o quê. O cara não vai sentir, ele vai sentir só álcool. Então é legal o cara ir começando por algo um pouco mais leve, um pouco mais próximo da realidade dele. E esse hidromel aqui, para quem não tem o costume de tomar hidromel, não tem o costume de tomar muito álcool, né, digamos assim, porque existem pessoas que já têm um paladar um pouco mais elevado, já tomam um vinho artesanal, alguma coisa assim, poderiam achar até fraco, né, comparado a vinhos e tal. Mas a pessoa que no geral, né, o gosto do brasileiro no geral, não tem muito costume de tomar bebidas alcoólicas um pouco mais acima aí de 10% de álcool, esse aqui é uma boa pegada, é uma boa ideia de começar por esse hidromel aqui, sim.
O pessoal entrou agora, tem um pessoal entrando ali, eu vou mostrar de novo aqui o rótulo. A gente está degustando o hidromel da Aurum Mid Aura Blanc, que tem 10,5% de álcool, 660 ml a garrafa padrão champanhe. E esse mel aqui, esse hidromel é feito com mel da florada de Angico, é um hidromel tradicional. Lembrando, uma coisa que eu não comentei antes, hidromel tradicional, quando a gente fala, é hidromel feito somente à base de água, mel, levedura, né? Sem a adição de outros ingredientes, frutas, etc. Então, bem interessante. Como eu falei antes, quando eu quero conhecer uma marca, eu começo pelos hidroméis tradicionais dela. E aqui a Aurum se apresentou muito bem para mim, como eu disse, é um hidromel bem bacana. Eu sinceramente vejo que, na minha opinião de consumidor, de gosto pessoal, não é um hidromel tão... A palavra não seria complexo, mas ele não seria tão encorpado, né? Ele não seria tão encorpado quanto eu gosto de consumir. Eu gosto de hidroméis um pouco mais fortes mesmo, mais intensos, que tenham uma pegada um pouco mais forte. Mas isso é para os meus momentos onde eu quero tomar aquele hidromel, né, porreta mesmo. Então, esse aqui já não se aplicaria a essa situação para mim. Mas agora, para um dia mais leve, para uma reunião com amigos, para apresentar para alguém o que é hidromel, né? Tipo, mostrar o que é hidromel a uma pessoa que não está acostumada, para uma janta com uma massa, com molho branco, uma noitada com pizza, que nem a Keiron costuma fazer. Cara, perfeito, entendeu? Uma coisa bem leve, bem elegante, complexa, delicada. Para mim, a palavra para resumir esse hidromel que eu falei antes é delicadeza. E é isso aí, falei sem parar, deixa eu molhar um pouco a garganta. Vamos ver o que o pessoal tem comentado. Bom, pessoal, eu acho que eu analisei todos os pontos, comentei tudo. Se vocês não têm mais nenhuma observação, nenhum comentário, alguma coisa, eu vou já começar a encerrar aqui a live. Aí o Pedro falou, baita live, valeu. Eu que agradeço, cara. Obrigado aí pela participação, obrigado por colaborar. Lembrando então, esse hidromel aqui é da Aurum Mid Aura Blanc. Essa foi a nossa degustação de hoje. Me perguntaram se eu vou fazer toda semana as lives de degustação. E a resposta é, eu não sei. É porque eu tô tentando coincidir a vontade com a disponibilidade, né? Então tem que ver como é que vai funcionar isso. Mas eu trago para vocês aí, aviso para vocês acessarem o site lá do Dente Azul, apoiarem os nossos hidroméis nacionais, as nossas marcas. A Aurum Mid é uma marca até recente, mas que entrou com força no mercado, veio apadrinhada pela Superstition Meadery, que é uma hidromelaria americana, a cervejaria Way, que também já é bastante conhecida, e a gente tem várias marcas aqui que são bem interessantes. Eu espero conseguir fazer, seja live ou vídeo, enfim, alguma coisa de degustação de todas, pelo menos de um hidromel de cada, porque é a minha forma de tentar contribuir com o cenário de hidromel do Brasil, tentando apresentar as marcas aí, porque na verdade a ideia toda do canal, do perfil aí, hidromelier e tal, surgiu disso. Eu gosto de experimentar hidroméis, gosto de experimentar coisas novas aí, e por que não registrar isso e trazer para vocês, para que vocês conheçam também junto comigo. A Keiron colocou aí, muito legal, meus parabéns. Eu tenho que falar uma coisa, a Keiron foi um dos vídeos que eu gravei ano passado, eu fiz uma análise do hidromel seco, tradicional seco da Keiron. Muito bacana, um hidromel que já tem uma pegada mais forte, já tem mais a ver com um pouco mais do que eu estou acostumado a consumir.
Só, infelizmente, eu não consegui colocar ainda no ar esse vídeo. Esse vídeo, no caso, ia para o canal do YouTube, né? Mas assim que eu conseguir editar ele, eu vou colocar ele no ar, sim. Pedro colocou aqui, próxima vez que tomar um Orum, vou lembrar da live. Obrigado, Pedro. Tô a serviço. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a participação de todos, todo mundo que teve um tempinho aí de perguntar, de se envolver, de participar, enfim, contribuiu de alguma forma aí com a live, seja só com a sua presença. Agradeço. Se vocês gostaram, eu espero conseguir fazer mais disso no futuro e apresentar mais marcas e mais tipos e estilos de hidroméis para vocês. Então, pessoal, valeu e até a próxima!